Vamos lá, vamos falar então de qual a melhor estratégia de resolução para a prova da URGS. Galera, a melhor estratégia de resolução é a seguinte. Como nós temos 15 questões na prova, nós temos um gabarito que não vai ser muito desequilibrado, ou seja, a gente não vai ter 15 alternativas A corretas. Porque imagina se alguém chuta todas na A, vai acertar 15, vai gabaritar a prova. E isso é impossível, a prova não pode deixar isso acontecer. Então, justamente para assim, distribuir e evitar que pessoas chutando todas na mesma letra, né, em toda a prova, acertem grandes quantidades de questões, existe uma equidistribuição de alternativas corretas. Ou seja, nós vamos ter em torno de 3 alternativas A's corretas, das 15 questões, nós vamos ter em torno de 3 A's corretas, 3 B's, 3 C's, 3 D's e 3 E's. Claro, essa aqui é uma distribuição bem igualitária, né? Mas eventualmente se colocam aí 4 D's e 2 A's, tá? Ou 4 E's e 2 C's. Às vezes eles diminuem um pouquinho numa e botam mais na outra, mas nunca vai ser assim mais de 3 ou 4, mais de 4, basicamente, alternativas corretas, uma mesma alternativa correta de uma letra, tá? Outro detalhe que faz parte da estratégia de resolução: não tente fazer todas as questões se você não estudou muito de todos os conteúdos. Ou seja, se física não é a sua matéria de peso 3, que você estudou tudo, de todos os conteúdos que estão previstos aí no nosso programa, tá? No nosso manual do candidato, lá no programa das disciplinas, não tente fazer todas as questões. Resolver somente os conteúdos muito bem estudados. Isso é muito importante na estratégia de resolução. Que você resolva somente as questões, os conteúdos muito bem estudados. Então, ó, eu estudei cinemática, eu estudei hidrostática, eu estudei eletrodinâmica e estudei física moderna. Então você vai ir para a prova para fazer as questões desses temas. Vai ter questões desses temas, tá? Então, é isso. O que você vai fazer nas outras questões de conteúdos que você não estudou? Você não vai resolver. Então, tu não resolve, não tente fazer questões de conteúdos que tu não estudou previamente. Você vai deixar em branco essas questões, beleza? Próximo passo. Durante a resolução, tente eliminar alternativas absurdas, se der. Então, tu vai estar lá resolvendo uma questão, vai achar ali uma questão e tal, e tá, tu não sabe exatamente toda a questão, mas tu conseguiu identificar que uma das alternativas ali, tipo, com certeza não é a resposta. Feito? Aí, é isso. Não tenha medo de deixar questões em branco. Então, aquelas questões que tu não sabes fazer, deixe em branco e pule, tá? Sem dó, beleza? Lembrando, quando a gente está na escola, quando a gente está no colégio, a gente tenta fazer tudo para ver se o professor nos dá alguma nota. No vestibular, nós não podemos seguir esta linha de raciocínio. Então, no vestibular, você sim, é melhor deixar questões que você não sabe fazer em branco do que tentar fazer e errar. E certamente você vai errar, tá? As questões de vestibulares são feitas para que quem estudou pouco ou não estudou vai ter grandes chances de errar a questão, tá? Vai ter, assim, sei lá, 90% de chance de errar a questão mesmo, tá? Se tentar resolver, vai ser pior ainda. Tá bom? Então, só resolva questões que tu estudou previamente muito bem, tá? Então, tu tem que saber quais são os conteúdos de física que tu estudou, então tu já sabe mais ou menos quantas questões de cada conteúdo vai cair, e assim, tu já sabe quantas questões tu vai batalhar na prova de física. Ah, eu só estudei 5 conteúdos, só tem 5 questões para eu batalhar. O que tu vai fazer nas outras 10? Deixar em branco, não tenha medo de deixar essas outras 10 em branco. Calma, é durante a resolução, já vou te dizer o que tens que fazer com essas que tu deixar em branco lá no final da prova. Utilize uma legenda de resolução. Utilizar uma legenda de resolução significa que eu vou aqui, ó, identificar com um traço as absurdas, eu vou riscar as absurdas, eu já vou mostrar exemplos. Vou marcar com X aquelas que eu sei resolver e resolvi corretamente, tipo, fiz a conta, resolvi, sei esse conteúdo, fiz a conta, cheguei no valor final, a alternativa correta é essa, C. Marquei o X na C. Ou seja, aquelas questões que tu marcou X na C, ou melhor, marcou X, tá? Não necessariamente na C. Marcou X é aquela que tu resolveu e sabia fazer. É isso, tá? E provavelmente tu acertou. Vai ter um momento em que você vai ter que chutar as questões. Então, na hora do chute, tu vai usar uma bolinha e circular a alternativa do chute. Então, deixa eu te mostrar aqui um exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo da URGS de 2022. Nem vou ler muito a questão. Mas vamos supor que
tu consegue, daqui dessa questão, só resolver uma parte dela. Tu sabe que aqui é maior. Aqui é maior. Então, não vai ser a A. Olha só o que eu vou fazer. Não vai ser a A. Pode ser a B. Pode ser a C. Não vai ser a D. E não vai ser a E. O que eu fiz aqui? Eu eliminei alternativas absurdas. Por que a gente risca a letra? Que é para te não enxergar mais a letra absurda. Quando tu olhar essa questão aqui, na hora do chute estratégico, que eu já vou explicar, tu vai olhar B ou C. Beleza? B ou C. É só isso que tu vai olhar. Bom, tentou resolver lá a questão, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, a 11ª, a 12ª, a 13ª, a 14ª e 15ª questão de física. Terminou até a 15ª, pulando as que não sabia, tentou eliminar as absurdas, enfim, marcou X naquelas que tu sabias, fechou. Terminei de tentar fazer as 15 questões de física. Passei pelas 15 questões de física, fiz o que eu sabia, marquei X, pulei o que eu não sabia, deixei em branco as que eu nem estudei e eliminei algumas absurdas. E foi só o que eu consegui fazer. Beleza. Terminou? Ao final, contar as alternativas que tu marcou X. Então vamos supor que tu tenha marcado X, uma A, uma B, uma D, aí outra A, outra D, uma E, e foi isso aí que tu conseguiu fazer na prova. Então, tu chegou na hora da prova, das 15 questões, tu conseguiu fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conseguiu fazer 6 das 15. Essas 6 é de conteúdos que tu sabia fazer e resolveu. Se tu acertar essas 6, já te digo, já está acima da média. Tá? Porque a média de física na prova da URGS, tá? A média de física na prova da URGS geralmente está em torno de 4 acertos. Ou seja, aqui tu já está perto de um desvio para cima, perto de 600 pontos. Certo? Perto de 600 pontos. Ou seja, tu já está com uma pontuação bem competitiva na prova de física. Já está com 600 pontos. Mas como é que tu melhoras isso? Chutar todas as questões que tu não resolveu, ou seja, todas as outras 9 questões que tu pulou, vai na alternativa menos contada. A alternativa menos contada é C. Então, tu vai agora varrer a prova, olhando novamente a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, todas as questões, vendo aquelas que tu não fez, ou seja, aquelas 9 questões que tu pulou, tu vai chutar na C. Então tu vai chegar lá na alternativa. Lembra que a gente tinha feito isso aqui, ó, e pulado? Beleza, se eu conseguir eliminar alternativas absurdas, melhor ainda. Eu vou chegar aqui, ó, não é para resolver a questão, é para olhar a C e circular a C. Tu vai marcar C no gabarito dessa questão. Tá? Por que isso funciona? Por um motivo muito simples. Se nós temos uma equidistribuição de alternativas corretas, e aqui a gente marcou, ó, 2 As. Então, provavelmente, eu vou ter aqui 2 acertos. E ainda tem 3 As na prova, que eu não... quer dizer, mais uma alternativa A, provavelmente, na prova que eu não achei. Aqui, provavelmente, tu vai ter um acerto. E aí é muito importante a gente acertar isso, né? Fazer aquelas que a gente realmente sabe. Aí, vamos supor que eu tenha errado essa E aqui. Tipo, putz, tentei fazer, mas deu ruim. Errei, mesmo assim. Marquei uma alternativa errada e era de um conteúdo que eu sabia. Puxa vida. Tudo bem. Tá? Errou uma. Ok. Isso aqui não é o fim do mundo. Por quê? Todas as outras 9 questões que tu não achou nenhuma alternativa C, provavelmente aqui tu vai encontrar mais 3 acertos. E aí você vai de 5 acertos, que é um pouquinho acima da média, tá? Perto da média, um pouquinho acima da média, uns 500 e poucos pontos, tu vai para mais de um desvio para cima. Tu vai ir para um desvio para cima. Resolvendo a prova de maneira estratégica. É isso que você tem que fazer na prova da URGS, e isso funciona não só em física, funciona em todas as outras matérias, exceto redação. Fechou?